Oi, lindona! Oi, lindão! Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Olhar da Preta. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Michele. Você tá bem? Aqui tá tudo bem. Bora lá para mais um vídeo. Hoje é o Papo de Mãe. Nosso bate-papo hoje é para falar de grito. Você grita com o seu filho? Você grita com a sua filha? Você sabia que gritos podem danificar o cérebro infantil? Tenta se recordar da sua infância. Você lembra se seus pais gritavam com você? Como você se sentia? Era bom? Como você ficou na adolescência? Já parou para pensar sobre isso? Como você se sente hoje em dia? Principalmente quando alguém grita com você. Quando alguém manda você fazer alguma coisa aos gritos. Qual é a sua reação? Lá por dentro, como é que você fica? Sabia que tudo isso vem lá da infância? Se você teve uma criação à base dos gritos, você é uma criança, se tornou um adolescente e um adulto um pouco irritado. Você não suporta que gritem com você, porque você reage àquela raiva que você sentia quando era criança. Há estudos e muitos estudos sobre isso. Vou falar para vocês algumas coisas que acontecem com o cérebro infantil. Nós, pais, da maioria das vezes, achamos que gritar é uma maneira de impor respeito, autoridade ou até mesmo um senso de defesa. Mas na verdade, não é isso. Educar uma criança aos gritos não faz bem nem para a criança e nem para você, porque os ânimos se alteram, você fica descontrolado, você acaba perdendo a sua razão e a criança acaba se irritando, aonde vem o choro, tudo aquilo aglomera, aquela irritação, às vezes chegando até a agressão física. Então, sai da agressão verbal, porque já é um grito, dali do grito pode surgir palavras inadequadas e automaticamente pode sair a agressão física. Para pensar se você já agiu assim com seu filho ou se os seus pais já agiram assim com você. Então, o grito, ele é uma liberação de energia que não consegue transmitir aquela mensagem exata que os pais querem falar para os seus filhos. Por isso surge toda aquela irritação. Seus ânimos se alteram e você acaba não passando o que você gostaria de passar para o seu filho. O grito não significa que você tem razão, né? Porque muitas das vezes nós achamos que temos razão e por isso nós gritamos que a nossa voz tem que sobressair daquele assunto para a gente demonstrar que está certo, mas na verdade não é bem assim. Muitas vezes, se nós falarmos no nosso tom normal, aquilo vai trazer um pouco de calmaria, aí você vai poder argumentar melhor, a outra pessoa pode estar alterada, ela vai se acalmando e vai acabar te ouvindo melhor. Foi concluído vários estudos, um inclusive lá na faculdade de Pittsburgh, que foi feito várias análises sobre os gritos para crianças, né? E isso gerou vários danos psicológicos. Desenvolve uma desaceleração do cérebro, vai dificultando o crescimento emocional da criança. Então, as crianças geralmente que são criadas em ambientes de gritos, elas começam a desenvolver comportamentos agressivos ou depressivos. Observe bem as crianças ao seu redor. Algumas crianças também, elas podem desenvolver comportamentos defensivos. Então, quando ela recebe o grito, ela já vem na intenção de se defender daquilo, porque ela já está em pânico por causa de tanto grito. Então, houve vários estudos, inclusive tem um que foi feito com 1000 famílias
por todo o mundo. E esse estudo foi feito assim com famílias que tinham crianças entre 1 a 2 anos de idade e com pais que sempre recorriam aos gritos. E esse estudo foi sendo prolongado até essas crianças chegarem a 13 e 14 anos e foi constatado que essas crianças que recebiam a educação com gritos, elas tinham comportamentos depressivos e comportamentos agressivos ou até mesmo de defesa. Então, essas crianças entre 13 e 14 anos foram constatadas com comportamentos depressivos. Foi gerado também um estudo com 50 crianças que viviam à base de gritos, num ambiente familiar à base de gritos, e foram comparadas a 100 crianças que conviviam aí num lar amoroso, onde tinha muito diálogo, não eram gritos excessivos, e foi constatado que os cérebros desses dois tipos de crianças, a que levava mais gritos, tinha uma certa diminuição da massa cefálica, quer dizer, ela não desenvolveu da maneira que a outra criança que conviveu num ambiente amoroso, com mais diálogo, tinha. Então, quer dizer, a criança que recebe gritos, o cérebro dela não chega a desenvolver tão quanto uma criança que tem um ambiente saudável. Aí você me pergunta, Paty, você grita com a sua filha? Sim. Não constantemente? É um grito de alerta, talvez? Sim. Por exemplo, aqui é mais no diálogo, é conversa. Eu me posiciono na altura dela, olho nos olhos dela e converso calmamente, sem agredi-la, tanto verbalmente quanto fisicamente. Eu não preciso fazer isso com a minha filha. Eu converso como se fosse uma pessoa adulta, como eu gostaria que falassem comigo, e ela absorve. Se ela cometer aqueles erros várias vezes, eu faço a mesma maneira. Eu converso várias vezes, até chegar a um certo ponto que eu não falo mais. Eu só olho para ela quando ela comete aquele erro, que a gente já conversou há várias vezes. Ela já entende que o meu olhar quis dizer para ela que não estaria correto, que nós já falamos sobre aquele assunto. Aí chega uma hora, realmente, que você perde um pouco a sua razão, você perde um pouco o seu equilíbrio, você dá um grito. Aquilo dá aquele sinal de alerta, poxa, eu errei novamente. Então, isso aconteceu várias vezes já comigo e dessa forma a minha filha consegue entender e ela não acaba cometendo novamente aquele erro que nós já conversamos várias vezes. É complicado? Sim, mas você tem que ter um autocontrole sobre si primeiro, para depois você ter um autocontrole sobre o seu filho. Então, esse foi o papo de mãe sobre hoje. Mamães, papais, vocês que têm os seus filhinhos pequenos, principalmente aí até a fase dos 3 anos, evite dar aqueles gritos constantes, porque o cérebro do seu filho, da sua filha ainda está em formação e isso pode prejudicar, acarretar, porque a criança ela está sendo moldada por vocês. Então, muitas vezes nós temos que nos estudar para poder passar uma bela educação para os nossos filhos. Tudo bem? E esse foi o bate-papo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, clica no sininho da notificação, comente se você tem mais assuntos sobre isso, porque há vários tipos de grito. Eu só falei alguns tópicos, mas se vocês quiserem, eu posso voltar com esse assunto de novo. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! What up, Ashanti?